Meu nome é Regina Fogaça Silveira, eu sou bacharel em Psicopedagogia Clínica Institucional e neuropsicóloga. Eu gostaria de hoje falar sobre o tema dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem muito comum nos nossos dias. Quando as crianças começam com dificuldades de escrever no caderno, de ler e interpretar, os pais já começam a perceber que ela tem essa dificuldade relacionada com a questão das letras, da ligação de sílabas, formação de palavras. Já começa um sinal aí que essa criança precisa de um diagnóstico para ver se não é um caso de dislexia. A dislexia, ela compromete a leitura e a escrita. Quando ela vem sozinha, sem nenhuma comorbidade, é um problema apenas nessas áreas: linguagem oral, linguagem escrita. Então ela acaba tendo esses problemas e isso vai aparecer muito na escola, quando os cadernos começam a vir incompletos e quando a queixa das professoras também, que percebem a dificuldade do aluno em escrever, em ler. Isso vai diminuindo muito a autoimagem. Então nós precisamos reconhecer e identificar quanto antes possível para trazer a essa criança a oportunidade de se alfabetizar de formas diferentes, com metodologias específicas para ela, e isso tudo vamos construir uma ponte para facilitar a vida da criança, do adolescente, do jovem e muitas vezes adulto. Chega para mim muitos casos de adultos com dislexia, que até hoje não conseguiram ler e escrever corretamente. E para concluir, eu gostaria de dizer que a dislexia ela é um problema orgânico, é neurobiológico. Nós não podemos dizer que a criança simplesmente está desinteressada. Ela está, sim, acometida de um problema que nós chamamos, são duas áreas no cérebro. A área de Wernicke, que entra a informação, e a compreensão, e a saída, que seria a expressão, é a área de Broca. Então essas duas áreas, já identificadas na neurociência e muito bem estudada, mostra que a dislexia é um problema de circuito de informação. Entra a informação, no circuito ela tem uma interferência, não há muitas vezes a compreensão e consequentemente na questão expressiva ela acaba tendo problemas. Então, quando a criança vai fazer uma leitura, por exemplo, ela começa a ler e ela vê as letras misturadas, ela não consegue ver as letras como nós vimos. Então, a criança tem um problema nessa questão e precisa ser avaliada. E fica aqui a dica que o disléxico, ele tem uma área até mesmo de inteligência acima da média. Por ele ter esse problema na questão da linguagem escrita e a linguagem de leitura, e não significa que ele não tenha uma inteligência em outras áreas. Pelo contrário, o cérebro compensa e eles acabam sendo pessoas muito bem desenvolvidas em outras áreas. Por hoje é só, agradeço a todos, um grande abraço.